A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E Deus, nessa noite, Ele tem algo a falar com você. Deus tem a solução para o teu problema. Deus, Ele tem a mudança de vida que você tanto espera, que você tanto busca nesse mundo e não consegue. Então peço que você fique até o final para você entender e ver o que Deus ele tem a te direcionar para o teu bem. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Mateus, em seu capítulo 19 e alguns versículos, para não tomar muito tempo, vai nos falar bem assim. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, aguarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então, meus irmãos, olha só o que Deus ele vai nos falar, nos direcionar nessa noite. Nos conta, nos descreve sobre uma história de um jovem que era rico, tinha uma condição financeira boa, vivia bem. E ele se aproximou de Jesus Cristo e falou: Bom mestre, o que eu posso fazer para conseguir ir para o céu, para ter vida eterna? Aí ele falou: Por que você me chama de bom, Jesus Cristo? Se só há um que é Deus. Se você quer ir para o céu, se você quer ter a vida eterna, aguarda os mandamentos. Aí o jovem rico: Quais? Jesus Cristo disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda fazer? Eu já fiz tudo que o Senhor disse. Ah, você já fez tudo, né? Mas tem ainda uma coisa. Se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um grande tesouro no céu, e vem e segue-me. E quando ele ouviu aquilo, ele se retirou, ele saiu e se entristeceu, porque ele possuía muitas propriedades. Então, meus irmãos, olha só que triste, porque infelizmente, por essa passagem, eu vejo que ele perdeu a salvação dele. Aqui a Bíblia não nos fala nesse texto que ele se arrependeu, que depois ele voltou, mas que ele se retirou porque ele possuía muitas propriedades. Então os irmãos começam a ver, a entender que as nossas propriedades, muitas das vezes, se você botar em primeiro lugar na tua vida aquilo que você tem, aquilo que você construiu em prioridade, em primeiro lugar na tua vida, lá na frente você pode passar por coisas, lá na frente você pode sofrer, porque infelizmente esse jovem, ele perdeu a salvação dele, o direito de ir para o céu, porque ele priorizou os seus bens materiais. Ele tinha feito tudo certo desde sua mocidade. Eu creio que ele era crente, porque ele guardava os mandamentos, ele cumpria com aquilo que a palavra de Deus mandara. Mas ele não sabia que ainda faltava uma coisa. E o que faltava
era ele se desprender do que é terreno. Jesus Cristo não falou para ele vender, dar aos pobres tudo quanto ele tinha, porque Jesus Cristo queria ver o mal dele. Jesus Cristo, de maneira nenhuma, ele fez isso para que esse jovem venha se entristecer. Mas Jesus Cristo fez isso porque Jesus, ele sabe e vê o coração de cada ser humano. Ele sabe do que você tem guardado, do que você tem como prioridade e aquilo que você bota em primeiro lugar. Então, no coração daquele jovem, a prioridade dele era o que ele tinha por ele ser rico. O pecado não está em você ter, mas é você botar em prioridade aquilo que você tem. Até porque, se você for olhar dentro da Bíblia, existiam profetas, grandes homens de Deus, que eram ricos e que eles não perderam a salvação dele. Mas, irmão, por que Jesus Cristo mandou esse jovem dar as suas riquezas, os seus bens aos pobres? E ele não quis, porque ele estava com seu coração na terra, ele estava dando prioridade ao que ele tinha e não o que ele poderia ter. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os profetas no tempo antigo, eles eram ricos também, teve homens ricos. E muitos deles não perderam sua salvação. Por quê? Porque mesmo sendo rico, eles não tinham como prioridade os seus bens materiais, mas a presença de Deus. Mas, irmão, eu não entendi o que Deus ele tem para falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Há coisas na vida do ser humano, há muitas coisas, para falar a verdade, que nós não entendemos. Às vezes você não entende porque tal pessoa se afasta. Às vezes você não entende porque Deus está permitindo certas coisas, mas isso é para o teu próprio bem. E muitas das vezes o ser humano ele não compreende que a vida não é só conseguir bens materiais, que a vida não é só viver na bonança de ter, conseguir realizar, mas é em renunciar à alegria eterna, está em renunciar e falar: eu não quero tal coisa, eu vou tirar tal coisa da minha vida porque está me impedindo de ir para o céu. Meus irmãos, o negócio é sério. Há um céu preparado para todo aquele que renunciar à sua carne, renunciar às suas propriedades terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Há um lugar que Deus preparou para estar eternamente todo aquele que obedecer os seus mandamentos, a sua lei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, infelizmente muitas pessoas não vai entrar no céu como esse jovem rico, porque está com a sua mente em querer conseguir ter tudo nessa terra, menos a salvação da tua alma. Amados irmãos, a Bíblia nos fala que céus e terra passarão. O que isso quer dizer? Os céus e a terra vai acabar, mas a palavra permanecerá. A palavra não vai passar. A palavra é eterna. Então, por que eu e você, muitas das vezes, estamos dando prioridade ao que é terreno, o que é passageiro, do que o que é eterno, o que é para sempre, que é viver segundo a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Então, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa de Deus. A tua casa, o teu carro, o teu dinheiro, a fama, nada disso é mais importante do que a salvação da tua alma, o teu direito de ir para o céu, estar eternamente com Deus.